antes das grandes frotas, antes dos mares sem fim, antes do nome Zheng-He se tornar sinônimo de horizontes desconhecidos e portos distantes, havia uma criança. A história de Zheng-He começa não com navios, nem mapas, mas com silêncio. Um silêncio quebrado apenas pelos sussurros do vento nas colinas de Yunnan. Lá, nas montanhas ao sudoeste da China, nasceu Ma He, o menino que mais tarde se tornaria o almirante de uma das maiores expedições marítimas da história. O ano era 1371. A dinastia Ming havia sido recentemente estabelecida após a queda dos mongóis da dinastia Yuan. A China estava se reconstruindo, reorganizando sua identidade. E nesse novo mundo que surgia, nascia também um novo destino. A família de Ma He era muçulmana, pertencente à minoria Hui. Seu pai, dizem alguns registros, havia feito a peregrinação a Meca, o Hajj, e servia como uma figura respeitada em sua comunidade. A infância de Ma He foi marcada por ensinamentos religiosos, contos de terras distantes e pelo peso constante de uma realidade cruel. Ser muçulmano em uma China que buscava redefinir sua ordem sob o confucionismo não era fácil, mas tudo mudaria. Com um grito, com um golpe, com a sombra de soldados. Quando Ma He tinha por volta de 10 anos, tropas imperiais invadiram sua aldeia. Era o tempo de consolidação do poder dos Ming. E como muitos garotos, Ma He foi capturado, separado de sua família, castrado e enviado para servir na corte imperial. A infância, como as margens de um rio, havia sido deixada para trás. Na cidade de Nanjing, entre muros altos e rituais austeros, Ma He tornou-se um eunuco da corte. Mas ao contrário de muitos que se apagavam entre os corredores da burocracia, ele floresceu. Por trás do olhar atento havia um espírito inquieto. O menino de Yunnan, agora vestido com as roupas cerimoniais da dinastia, observava, aprendia, escutava cada palavra dos nobres, absorvia os jogos de poder. Ma He era inteligente, falava bem, tinha presença e, acima de tudo, lealdade. Foi essa lealdade que o aproximou do terceiro imperador da dinastia Ming, Yongle, um nome que significava felicidade perpétua, mas que esconderia, nos anos seguintes, decisões audaciosas e tempestades políticas. Yongle era ambicioso, desejava mais do que estabilidade, queria glória e acreditava que o mar poderia oferecê-la. Entre os muitos servidores da corte, foi Ma He quem mais se destacou aos olhos do imperador. Talvez por sua sagacidade, talvez por seu passado, ou talvez apenas porque havia algo nele, uma determinação silenciosa, uma força serena que não se dobrava assim. O garoto muçulmano de Yunnan tornou-se o braço direito do imperador e, em pouco tempo, o comandante de sua mais ousada visão. Mas antes de navegar pelos oceanos, Ma He receberia um novo nome. Um nome dado como um manto de prestígio e confiança. Zheng-He Zheng, o sobrenome simbólico dado pelo próprio imperador, e He que ele carregaria como estandarte nas velas de 1000 navios. Com esse nome, uma nova identidade emergia, e junto com ela,
novo capítulo da história da China e do mundo. Naqueles primeiros anos, ao lado do imperador, Zheng He ajudaria a construir não apenas projetos navais, mas pontes entre mundos que ainda não se conheciam. Reuniões diplomáticas, cerimônias sagradas, missões secretas, ele caminhava entre templos e palácios, entre almirantes e astrônomos, entre os ecos do passado mongol e os ventos do futuro oceânico. Enquanto isso, nos estaleiros de Nanjing, começavam os trabalhos que mudariam o curso da história. Milhares de trabalhadores, madeiras trazidas de florestas distantes, velas sendo tecidas sob o olhar atento de oficiais e o som do martelo que anunciava que algo monumental se aproximava. Zheng observava tudo, não com pressa, mas com a serenidade de quem sabe que o tempo certo não chega com urgência, mas com propósito. Assim nascia a frota do Tesouro, e com ela o prenúncio de jornadas que atravessariam continentes e culturas. Mas isso é história para o próximo capítulo. Aqui, neste primeiro passo, ficamos com a imagem de um menino arrancado de sua infância, transformado por dor, moldado por força e finalmente elevado pela confiança de um imperador. O oceano ainda não havia sido tocado, mas dentro de Zheng He, as marés já começavam a se mover. No coração palpitante de Nanjing, sob o céu carregado de neblina e ambição, os estaleiros trabalhavam dia e noite. Havia algo de sagrado naquele esforço coletivo, como se cada martelada, cada vela costurada, cada casco moldado, carregasse mais do que madeira e ferro, carregasse a alma de um império que se estendia silenciosamente para além do horizonte. Era o início de algo sem precedentes, um projeto tão grandioso que mesmo os homens que o construíam não compreendiam sua totalidade. Zheng He estava no centro de tudo. Seu olhar percorria cada detalhe dos navios em construção, não como um carpinteiro, mas como um visionário. Frota do Tesouro. Esse era o nome dado ao conjunto colossal de embarcações que o imperador Yongle havia idealizado e que Zheng He, agora almirante, comandaria. Esses navios não eram simples embarcações, eram cidades flutuantes, palácios de madeira navegando sobre ondas que ainda não conheciam seu peso. Os maiores navios tinham mais de 120 metros de comprimento, 7 vezes maiores que as caravelas europeias que séculos depois cruzariam o Atlântico. Tinham compartimentos internos com vés múltiplos, armazéns para grãos, água, porcelanas, seda e intenções, porque cada viagem, cada porto visitado, carregava mais do que mercadorias, carregava uma mensagem. A China estava aqui, e não era preciso espada para ser poderosa. A tripulação era um microcosmo do mundo chinês, cerca de 28 mil homens, monges budistas, médicos, tradutores, soldados, diplomatas, navegadores, cartógrafos, cada um com sua função, cada um com um destino entrelaçado. A bordo havia estufas com plantas frescas, havia templos improvisados onde preces eram feitas ao mar e ao imperador.
Havia até compartimentos para girafas, elefantes, leões, porque parte da missão era o espetáculo. Zheng He compreendia isso. Sabia que não bastava chegar. Era preciso deixar uma marca, uma lembrança, um mito, mas o objetivo dessas viagens era mais do que diplomático, era também espiritual. O imperador Yongle buscava legitimidade. Havia tomado o trono em meio a disputas, e para muitos ainda era um usurpador. Zheng He seria sua extensão. Seus navios não eram apenas mensageiros. Eram orações de madeira ao céu e à terra, pedindo ordem, pedindo permanência. 1405, a primeira expedição partiu. As velas, inchadas pelo vento de verão, as bússolas apontando não apenas direções, mas destinos. O Oceano Índico os aguardava. Passaram por Champa, no que hoje é o Vietnã, depois Java, Sumatra, Malaca, até chegarem à Índia, ao Sultanato de Calicut. Em cada parada, Zheng He trazia presentes, porcelanas finas, têxteis delicados, moedas de prata cunhadas com o selo do dragão imperial. E em troca recebia embaixadores, tessituras culturais, sabedoria local e animais que a China jamais havia sonhado em ver. Era mais que comércio. Era reciprocidade, mas nem todos viam com bons olhos essa presença colossal. Piratas atacaram, sultões hesitaram, houveram escaramuças, emboscadas, traições. Zheng He, com sua voz firme e seu olhar plácido, respondia com força, mas também com sabedoria. Ele entendia que o verdadeiro poder está em saber quando não usá-lo. Enquanto isso, em Nanjing, os cronistas registravam cada feito e o povo, ouvindo os ecos dessas histórias, começava a olhar para o mar, não com medo, mas com reverência. Zheng He estava moldando mais do que mapas. Estava moldando uma nova visão de mundo, porque nunca antes um império havia tocado tantos portos sem a intenção de dominá-los, mas sim de entendê-los, de observá-los, de respeitá-los. A frota do tesouro, com seus cascos vastos e mastros orgulhosos, não buscava guerra, buscava reconhecimento, buscava equilíbrio. E Zheng He, o eunuco que não teve infância, agora guiava as maiores embarcações do mundo. O menino de Yunnan era agora o guardião dos oceanos, e sob a lua prateada do Índico, entre ondas silenciosas e o som da madeira rangendo com o vento, ele sabia: o verdadeiro legado não está apenas na travessia, mas no modo como se chega. No próximo capítulo, atravessaremos com Zheng He os estreitos de novas terras e descobriremos como cada porto revelava mais sobre o mundo e sobre ele mesmo. Quando os cascos imensos da frota do tesouro cortaram as águas azuis de Calicut, era como se o mar reverenciasse sua chegada. Na costa da Índia, entre palmeiras e perfume de especiarias, o povo olhava para o horizonte com espanto. A linha entre o mito e a realidade desfez-se suavemente. Calicut, conhecida como Kozhikode, era um entreposto pulsante. Ali, muçulmanos, hindus, budistas, cristãos e judeus partilhavam não apenas comércio, mas uma convivência ancestral. Mercadores, árabes, navegadores do Ceilão,
estudiosos persas, todos ali, movidos pela maré da troca e da sobrevivência. Zhen-He sabia que aquele não era um porto qualquer, era um reflexo do mundo. Ao pisar em terra firme, o almirante chinês não se comportava como um conquistador. Seus passos eram firmes, mas humildes. Acompanhado de seus intérpretes e emissários, caminhava sob o sol indiano com a tranquilidade de quem observava e absorvia. Levava como presente aos Amorim de Calicut sedas imperiais, porcelanas imaculadas e um elefante branco, mas o maior presente era a presença. Porque o Império do Meio, a China, reconhecia a importância daquele reino. Os encontros diplomáticos foram envoltos em pompa e curiosidade. Os Amorim, acostumado à visita de árabes, africanos e malaios, nunca havia recebido uma frota daquela magnitude. Havia admiração, havia cautela e, acima de tudo, havia fascínio. Zhen-He falava pouco, mas cada palavra era medida como se fosse jade. Ele explicava a missão: paz, amizade, reconhecimento, e com o tempo o laço se selou. Calicut tornou-se um dos principais parceiros da China na região. As caravanas se entrelaçaram com as rotas marítimas, e os cronistas da dinastia Ming anotavam com reverência cada detalhe daquele contato. As danças, as especiarias, os rituais hinduístas à beira do Ganges. Zhen-He e seus homens estavam aprendendo. Eles não estavam apenas navegando, estavam ampliando os contornos da alma humana. Nos mercados de Calicut, o cheiro de cravo e cardamomo era quase hipnótico. Mulheres cobriam os cabelos com tecidos brilhantes. Homens tatuavam as mãos com símbolos ancestrais. Entre os becos e os templos, Zhen-He ouvia histórias. Histórias de navegadores, de deuses locais, de reinos perdidos sob o mar. À noite, de volta ao navio, ele escrevia. Palavras calmas, como a maré. Observava a lua refletida na água e pensava: quantos céus cabem dentro de um homem? Não era apenas o mapa que mudava, era ele. Mas não havia tempo para contemplação sem ação. A viagem seguia. Da Índia, a frota rumou para Hormuz, depois para a costa da Arábia, alcançando Meca, não como peregrinos, mas como mensageiros. Ali, Zhen-He ordenou que emissários levassem oferendas ao santuário muçulmano, demonstrando que o respeito atravessa crenças. A cada porto, a diplomacia se repetia. A cerimônia, o reconhecimento, os presentes, mas também a tensão. Nem todos aceitavam de bom grado a presença da China. Alguns viam ameaça onde havia curiosidade, outros orgulho ferido onde havia gentileza. Zhen enfrentou ataques, piratas, traições, mal-entendidos. Mas o que impressionava era sua constância. Nunca respondia com mais violência do que o necessário. Sempre preferia a palavra à espada. A aliança ao medo, porque ele entendia. A viagem era mais longa que qualquer batalha e a reputação mais preciosa que o ouro. Quando retornou à China, anos depois, trouxe mais do que especiarias e animais exóticos. Trouxe embaixadores de reinos longínquos, mapas expandidos, conhecimento acumulado. Para o imperador Yongle, trouxe prestígio. O mundo agora sabia. Havia no Oriente
uma civilização que não apenas sobrevivia, mas ensinava. Gengis fora mais do que um navegador. Fora um elo entre povos, entre culturas, entre visões de mundo. Na quietude da noite, com o mar adormecido, ele contemplava os astros. Sabia que ainda não era o fim. A jornada estava apenas começando e a China ainda não dissera tudo. O tempo passou devagar para os que esperavam, mas quando a frota do tesouro retornou a Nanjing, foi como se o próprio mar contasse histórias em cada onda. Os portos chineses, acostumados com embarcações de pesca e comércio local, silenciaram diante da grandiosidade dos navios que retornavam. Erguiam-se como fortalezas flutuantes, cobertas de bandeiras estrangeiras, adornadas com esculturas de dragões, repletas de sons, aromas e cores que pareciam não pertencer àquele mundo do convés. Desciam homens de pele escura, com trajes de seda dourada, turbantes coloridos e expressões de assombro. Leões africanos rugiam dentro de jaulas reforçadas. Girafas andavam com elegância. Papagaios gritavam em línguas que ninguém conhecia, e em cada navio estavam os relatos de Gengis, cartas seladas, presentes simbólicos e memórias escritas com tinta, suor e vento. Na cidade proibida, o imperador Yongle recebeu as notícias com olhos fechados, como se meditasse cada palavra antes que fosse pronunciada, e ajoelhou-se, oferecendo à corte tudo o que havia trazido, inclusive os mapas, que mostravam terras que os eruditos só haviam sonhado. O gesto não era de conquista, mas de revelação. Era como se o mundo se curvasse para a China. Yongle sorriu, não por vaidade, mas por confirmação. Seu império, que muitos diziam estar isolado, agora era universal. Ordenou que os relatos fossem preservados nos arquivos imperiais. Mandou construir jardins com árvores estrangeiras. Determinou que as girafas fossem mantidas em espaços sagrados, consideradas símbolos de benevolência celestial. Zheng-He, por sua vez, não buscava glória. Aceitava honrarias com humildade. E quando a cerimônia se encerrava, retornava à simplicidade da água. Mas o imperador tinha planos maiores. Ele via o oceano como uma estrada e desejava pavimentá-la com presença, respeito e sabedoria. Assim, uma nova expedição foi preparada, ainda maior, ainda mais ousada. E Zheng-He novamente foi chamado. Desta vez, os navios levariam monges budistas, taoístas e muçulmanos. A missão era clara, não apenas comercial ou política, mas também espiritual. Mostrar ao mundo que a China não impunha, mas compartilhava. Era uma diplomacia celestial. Em cada porto, sacerdotes desciam para aprender e ensinar. Rituais eram realizados sob estrelas desconhecidas. Eram construídos templos e mesquitas por onde passavam, com arquitetura inspirada nas artes locais. Zheng He observava tudo em silêncio. Sabia que o verdadeiro poder não vinha do medo, mas da escuta. Houve momentos de tensão. Reinos divididos recusaram audiência. Governantes ciumentos ameaçaram retaliação. Mas Zheng-He trazia mais do que força. Trazia propósito, usava as palavras como pontes, e quando a ponte era destruída, esperava pela maré certa para reconstruí-la. A tripulação começava a mudar.
Jovens que antes viam o mar como punição, agora se encantavam com os mistérios das costas distantes. Cartógrafos aprendiam novas formas de navegação. Intérpretes traduziam mais do que idiomas, traduziam almas, e no coração da frota, Zhen-He mantinha sua bússola, não apenas de bronze, mas de intenção. Certa vez, em uma pequena ilha do arquipélago malaio, foi questionado por um ancião por que seu império envia tantos navios sem a intenção de dominar. Zhen-He respondeu com uma calma que parecia vir das profundezas do oceano, porque o mar não é para possuir, é para percorrer, e com essas palavras ganhou mais do que respeito. Ganhou aliados. Enquanto isso, na China, rumores cresciam. Alguns oficiais diziam que os custos eram altos demais, outros temiam que Zhen-He estivesse ultrapassando os limites da obediência imperial. Mas Yongle, firme em sua visão, desconsiderava. A história estava sendo escrita a cada vela desfraldada, e o mundo começava a escutar. Era um tempo em que dragões navegavam, e Zhen-He era o dragão silencioso, que unia continentes com sua sombra longa e serena. O céu era azul, mas nas salas do palácio as nuvens começavam a se formar. O imperador Yongle, velho amigo e patrono de Zhen-He, adoecia com o passar das estações. Sua respiração tornava-se curta, seus olhos mais distantes, e com cada tosse abafada, o destino da frota do tesouro tremia, enquanto Zhen-He ainda cruzava os mares, levando cartas e bênçãos aos portos do Índico. Ministros conservadores murmuravam em corredores dourados. Para que gastar tanto com viagens para terras bárbaras? Sussurravam. O céu já está em paz. Por que perturbar o oceano? A morte de Yongle foi como um trovão abafado no meio do verão, sem cerimônias grandiosas, sem despedidas no cais, apenas o silêncio da dinastia que mudava de direção. O novo imperador, Hongxi, não via o mar com os mesmos olhos. Acreditava no recolhimento, na prudência, na contenção, e diante dele, os mapas do oceano pareciam apenas rabiscos de ambição. Zeng soube da morte ao chegar ao porto de Calecut. Durante a troca de presentes com o rajá local, um mensageiro trouxe a notícia, com olhos baixos e lábios trêmulos. Zheng-He não chorou, apenas olhou para o horizonte, onde o mar tocava o céu, e permaneceu imóvel por horas. Ele sabia, sua missão estava sendo recolhida como velas antes da tempestade. A ordem veio dias depois. Suspender as viagens, desmantelar os estaleiros, queimar os registros náuticos, como se o império desejasse esquecer que um dia navegara tão longe. E voltou à China, mas não à glória. Caminhou por Nanjing como uma sombra de si mesmo. Os marinheiros dispersaram-se. Os navios foram deixados à deriva ou desmontados para reaproveitamento. As girafas morreram. As cartas foram seladas e arquivadas. Os mapas foram lacrados nas bibliotecas imperiais. Mas a história não se encerra com uma única morte. O imperador Hongxi teve um reinado breve. Morreu repentinamente, apenas 1 ano após assumir o trono. Seu filho, Xuande, ascendeu jovem e curioso, e entre os conselheiros mais antigos havia um nome que ainda ecoava com reverência. Zheng-He, o velho almirante,
agora com a barba branca e o corpo cansado, foi chamado novamente à corte. Os olhos de Xuande buscavam algo que o pai negara, conexão com o mundo além das muralhas. Zeng curvou-se diante do jovem imperador e pela primeira vez em anos sorriu. A última expedição seria lançada, mas não como as anteriores. Não havia mais pressa, nem exércitos, apenas um desejo profundo de despedida. Zeng supervisionou cada detalhe, mas seus passos já não tinham a mesma firmeza. A tripulação era composta por jovens marinheiros e poucos veteranos, homens que ouviram lendas e agora queriam vê-las com os próprios olhos. O objetivo não era conquistar, nem exibir poder, mas renovar laços antigos, lembrar ao mundo que a China ainda caminhava, mesmo que mais devagar. Antes da partida, Zheng He foi até o antigo estaleiro, onde décadas antes havia supervisionado a construção da primeira frota. A madeira estava desgastada, o som dos martelos havia cessado, mas no ar ainda flutuava o cheiro do mar. Ele fechou os olhos e por um instante voltou a ser o jovem eunuco com olhos sonhadores diante do primeiro navio sendo lançado à água. O oceano ainda canta, murmurou e partiu. A última viagem de Zheng He foi serena. Visitou Malaca, Calicut, Java, recebido com flores, danças e lágrimas. Governantes lembravam seu nome como se fosse o de um irmão perdido. Mas o almirante sabia. Seu tempo estava terminando. Em meio às águas calmas do mar da China meridional, sob um céu sem nuvens, Zheng adoeceu. A bordo do navio principal, deitado entre mapas e bússolas, pediu silêncio. E como último pedido, desejou ser enterrado no mar. Não havia túmulo nem lápide, apenas a vastidão. Os marinheiros, em silêncio, cumpriram a vontade. Envolveram o corpo em seda branca e deixaram que as águas o carregassem de volta ao infinito. Zheng He não partiu, apenas se fundiu com o que sempre amou. As ondas continuam a sussurrar seu nome. O mar guardou Zheng He e com ele parte de sua história. Durante anos, os ventos carregaram lembranças, as rotas que ele traçou, os portos onde atracou, os sorrisos que despertou. Tudo parecia se desmanchar como espuma nas marés. Na corte imperial, os registros de suas viagens foram trancados a 7 chaves. Muitos documentos foram destruídos, outros ignorados como vestígios de uma era que a nova administração julgava extravagante. Os navios foram desmontados, os estaleiros silenciaram. O nome de Zheng He quase sumiu dos livros, mas não do mundo. Nos portos de Calicut, Malaca, Mogadíscio, homens ainda contavam histórias do gigante de vestes douradas que falava com gentileza e ouvia com respeito. De um almirante chinês que não tomava terras, mas oferecia presentes, que não impunha sua fé, mas ouvia as orações dos outros com reverência. Essas memórias não estavam escritas em papel, mas gravadas em palavras, passadas de pai para filho, de marinheiro para aprendiz, de mercador para peregrino. Na costa do Quênia, antigos templos guardam estátuas de pedra que não pertencem à África. Em Malaca, ruas levam nomes de origem chinesa.
E em Calicut, famílias juram descender de homens que serviram sob as velas vermelhas da frota do tesouro. Zheng He havia desaparecido, mas seu reflexo persistia como o brilho do sol na água. Na própria China, a memória resistiu em forma de murmúrio. Nos mercados de Nanjing, os mais velhos ainda sussurravam sobre o almirante eunuco que navegou para além das terras conhecidas, que trouxe girafas, ouro e mapas de um mundo maior que qualquer muralha. Mas os tempos haviam mudado. A China voltou-se para dentro. As muralhas tornaram-se mais altas e os navios menores. O espírito das grandes navegações adormeceu. Somente séculos depois, quando exploradores europeus começaram a cruzar os oceanos, os estudiosos voltaram seus olhos para os registros esquecidos. Cartas sobreviventes, mapas riscados à mão, relatos perdidos entre páginas empoeiradas. Quem foi esse homem? Perguntavam. Um conquistador? Um diplomata? Um visionário? Descobriram então que antes de Vasco da Gama, antes de Colombo, Zheng He já havia traçado caminhos entre continentes, mas ele não buscava conquistar, nem explorar. Buscava entender. E esse talvez fosse seu maior legado. Na era da pólvora e das bandeiras, Zheng He ofereceu uma alternativa. A diplomacia pela generosidade, a conexão pela presença, o poder, sim, mas com mãos abertas. Em museus modernos, seus feitos voltaram a ser celebrados. Modelos de seus navios foram reconstruídos com base nos relatos antigos. A arqueologia marítima descobriu âncoras imensas, cordas petrificadas, fragmentos de uma frota que parecia pertencer a lendas. Nos últimos anos, o nome de Zheng He voltou aos livros didáticos. Mas mais importante, voltou à boca do povo, a cada criança que ouve sua história sob o som calmo de uma canção, a cada marinheiro que estuda sua rota antes de zarpar, a cada estudioso que compara seus mapas com os da Europa. Zheng He vive de novo. A história é feita de lembranças, mas também de redescobertas. E a história de Zheng He, por muito tempo submersa, emergia mais uma vez, serena, ampla e profunda como o oceano que o acolheu. O legado do almirante não está apenas no passado, está na semente que plantou, de olhar para o outro não com medo, mas com curiosidade. Essa é a herança de Zheng He. O vento parou e os portos se calaram. Foi assim que começou o fim. As águas do sul da China, antes vivas com as velas coloridas da frota do tesouro, agora espelhavam apenas o céu vazio. Os estaleiros de Longjiang, que outrora retumbavam com martelos e cantos de trabalhadores, mergulharam num silêncio estranho, quase cerimonial. Zheng He havia desaparecido, e com ele o sonho de uma China que navegava o mundo, mas a queda não veio com tempestades ou batalhas. Veio lenta, silenciosa, como a névoa que cobre um porto e sem alarde apaga tudo da vista. O novo imperador julga hoje. O imperador Hongxi tinha outra visão. Para ele, as expedições marítimas eram excessivas.
luxuosas demais, um desperdício de recursos que a corte poderia usar para manter a ordem dentro do império. A burocracia concordava. Homens de papel, amantes das tradições confucionistas, viam nas viagens de Zheng He uma ameaça à ordem estabelecida. Um mar era incerto, mas os campos, as muralhas, os exames imperiais, esses sim eram seguros. A primeira medida foi simples: suspender as viagens. A frota, parada nos portos, começou a definhar. Os grandes navios, privados de missão, tornaram-se cascos, sem propósito. A madeira apodrecia. As velas desbotavam. Os homens, uma vez marinheiros orgulhosos, foram dispersos. Alguns voltaram à terra firme, outros desapareceram no anonimato das cidades. E os registros, rolos inteiros de anotações, mapas, inventários, diários, foram recolhidos, arquivados, esquecidos e, em muitos casos, queimados. Era como se o império quisesse apagar não apenas a memória da frota, mas a própria ideia de que um dia navegara tão longe. Mas por quê? Porque o mar perturba, ele conecta, mistura, traz o novo e ameaça o controle. E o império, cansado de olhar para fora, voltou-se para dentro. A muralha cresceu, os confins se fortaleceram. As fronteiras foram seladas. A China, que outrora tocara, a África e a Arábia, com gestos de admiração e diplomacia, agora cerrava os olhos e ouvidos ao mundo. O império do meio queria ser só seu, mas o mundo não parou. Enquanto a China retraía suas velas, Portugal começava a explorar o Atlântico. Espanha sonhava com rotas ocidentais. O tempo da Europa havia começado e a ausência da China deixava um vazio que logo seria preenchido por cruzes, canhões e bandeiras estrangeiras. A história não foi cruel com Zheng He. Foi indiferente, ela o esqueceu para lembrar de outros e mesmo assim a memória resistiu. Nos cantos das cidades portuárias, o povo sussurrava sobre os navios gigantes, sobre as girafas, sobre os presentes dourados, sobre o almirante eunuco que viajava não para dominar, mas para encontrar. Era uma memória teimosa, como a maré que sempre volta. Séculos depois, quando os estudiosos redescobrissem os mapas que restaram, perceberiam o tamanho da perda. A frota que se perdera era a mesma que poderia ter escrito outro rumo para o mundo, mas em 1433 a frota do tesouro fez sua última viagem e nunca mais voltou ao mar. Zheng He havia partido para sempre, e com ele a última grande odisseia da China imperial. O eco da queda ainda ressoa, não com estrondo, mas como uma nota longa, triste e contínua, como o som de um navio se afastando na névoa para nunca mais voltar. Nas docas silenciosas de Malaca, alguns ainda se lembravam do nome dele, Zheng He, não como um conquistador, mas como uma sombra nobre que um dia trouxe ordem, respeito e admiração. O tempo havia passado e com ele as bandeiras mudaram. Sultões foram depostos, portos foram rebatizados, mas as histórias persistiram, transmitidas em mesquitas, mercados e marinheiros de memória boa. Ele era grande, diziam, mas não tomava, dava presentes e pedia paz. Havia quem jurasse que as pedras de algumas mesquitas ainda guardavam tijolos trazidos por seus navios. Outros
Outros diziam que descendiam de sua tripulação, chineses que ficaram para trás por amor, por fé, ou simplesmente por querer recomeçar. Em Java, falavam dele como um mediador. Na Índia, como um visitante que não impunha, mas escutava. Na África, como o homem que trouxe uma girafa e levou de volta respeito. Era uma memória disforme, mas viva, e quando o mundo começou a mudar de novo, quando navios portugueses apareceram no horizonte, quando canhões passaram a falar mais alto que oferendas, quando cruzes e espadas substituíram presentes e cartas, alguns lembraram de Zheng He e sentiram saudade porque ele havia sido diferente. Enquanto os europeus pediam tributos e entregavam pólvora, Zheng trazia seda, chá e palavras. Enquanto navegadores ocidentais cartografavam com olhos de conquista, Zheng registrava com olhos de admiração. E os portos sabiam, eles sentiam, porque os portos têm memória. Eles lembram de quem chega com arrogância e de quem chega com reverência. Na Somália, os anciãos apontavam para a costa e diziam: foi por ali que eles vieram. Eram muitos, mas não tomaram nada. No Ceilão, histórias confusas misturavam elefantes, navios e um almirante que falava de imperadores distantes e harmonia universal. E no Golfo Pérsico, alguns comerciantes ainda lembravam da porcelana que tinham recebido. Tão fina, tão diferente, como as intenções de quem a havia trazido. Zheng e partira, mas havia deixado algo mais forte que ouro, mais durável que mapas, mais profundo que marcas de ancoradouros. Havia deixado o exemplo de que poder não precisa ser violento, de que grandeza não precisa ser imposta e de que navegar o mundo pode ser um gesto de aproximação, não de conquista. Na China, seu nome havia sido silenciado, mas fora da China, ele havia se tornado lenda. Ironicamente, eram os estrangeiros que agora contavam sua história, os europeus que liam suas rotas, os estudiosos muçulmanos que anotavam seus feitos, os marinheiros indianos que ainda falavam dos dragões que decoravam seus navios. Assim, nos portos onde ele um dia passou, o tempo não o esqueceu, porque no fundo, Zheng He havia se tornado parte do oceano, como uma corrente, como um vento que sopra longe, mas volta e quem escuta o mar ainda pode ouvi-lo. O mar sempre devolve o que engole, e a história de Zheng He, por mais que tentassem apagá-la, continuava a vir à tona, como uma embarcação teimosa que insiste em ressurgir, mesmo depois de séculos submersa. Mas naquele tempo, no fim de suas viagens, o próprio Zheng He já sentia o peso do fim se aproximando. Seu corpo já não era o mesmo. Os anos a bordo, os ventos de 1000 portos, as noites mal dormidas ao som dos mastros e das correntes, tudo isso havia se alojado nos ossos, na pele, na respiração, e mesmo assim ele insistia em comandar, insistia em partir, insistia em olhar o horizonte como se ainda houvesse algo por alcançar. A última expedição não foi como as outras, menos celebrada, mais silenciosa. A corte já não oferecia o mesmo entusiasmo. Os cofres estavam vazando por outros interesses.
nova burocracia se afastava da ideia de expansão e preferia as fronteiras firmes. A visão do Império do Meio se recolhia, como um gigante exausto deitado em sua grandeza, querendo apenas dormir. Mas Zheng He ainda era má. Mesmo quando lhe faltavam soldados, mesmo quando lhe faltavam apoios, mesmo quando os próprios céus pareciam se opor à sua partida, ele partiu. Com navios menos vistosos, com tripulações mais jovens, mas com os olhos ainda atentos e o coração firme, dizem que durante essa última jornada ele sentia, sabia que não voltaria, sabia que seu corpo encontraria repouso não entre colinas, mas sob as ondas que ele tanto conhecia, e foi o que aconteceu. Não se sabe ao certo quando, nem onde, mas em algum ponto entre Calicut e Nanjing, Zheng He desapareceu. Alguns dizem que morreu em alto mar, outros que pediu para ser enterrado nas águas. Há quem diga que seu túmulo em Nanjing guarda apenas uma pedra simbólica, porque seu corpo pertence ao oceano. A morte de Zheng He não causou grande comoção no Império. Poucos registros oficiais, poucos discursos. O silêncio foi seu epitáfio. Mas nos portos distantes, nos recantos da Índia, da África, das ilhas do Sudeste Asiático, alguns lamentaram. Alguns sentiram que algo havia se encerrado, que uma era havia sido recolhida com ele. Era o fim não apenas de um homem, mas de uma ideia, a ideia de que o mar podia unir sem subjugar, a ideia de que o poder podia vir acompanhado de respeito, a ideia de que um império podia estender a mão em vez de erguer uma espada. O oceano engoliu seu comandante, mas devolveu sua memória. E essa memória, como as correntes marinhas, continuaria a viajar. De boca em boca, de texto em texto, de geração em geração, Zheng He havia partido, mas o que ele simbolizava continuaria navegando. O tempo é como a maré, às vezes leva tudo embora, mas de vez em quando deixa algo na areia. Zheng He desapareceu do mundo da mesma forma que suas gigantescas embarcações sumiram do horizonte, silenciosamente, sem rastros. Os imperadores que vieram depois dele apagaram o que puderam, mandaram destruir os registros das viagens, queimaram os mapas, proibiram novas expedições, reduziram a frota, até que nada restasse além de lembranças. A China voltou-se para dentro, fechou suas portas para o mundo, esqueceu, ou, pelo menos, tentou esquecer, mas há coisas que não se apagam, há nomes que permanecem, mesmo quando escritos na espuma do mar. Zheng He tornou-se um fantasma glorioso, um eco atravessando os séculos. Em Calicut, no Sri Lanka, em Malaca, em Mombasa, há histórias de um almirante vindo do leste, um gigante bondoso, um diplomata de velas largas e voz firme. As culturas que o encontraram guardaram memórias que a própria China tentou enterrar. E hoje, séculos depois, essas lembranças voltam à tona. Zheng He deixou um mundo mais conectado, não com fios ou satélites, mas com gestos, presentes trocados, embaixadas fundadas, povos que, por um breve momento na história, se olharam sem armas. Ele mostrou que era possível cruzar oceanos não para conquistar,
mas para conhecer. Que uma frota poderosa podia levar mais que medo, podia levar curiosidade, respeito, admiração. Seu nome ainda navega, está nas lendas, nos livros, nos corações de quem ouve o mar e se pergunta quantos mundos ainda estão por descobrir. Zheng He não foi apenas um almirante, foi ponte, foi bússola, foi mar, ponto, e ainda é, porque há figuras que o tempo tenta esconder, mas que o mundo insiste em lembrar. Enquanto houver alguém contando sua história, enquanto houver uma vela ao vento e uma trilha no oceano, Zheng He continuará navegando.